Salve Maria! Como vocês perceberam, eu estou falando bastante de São João de Ávila e vou continuar fazendo inúmeros vídeos sobre ele. Hoje eu quero indicar o Dicionário de San Juan de Ávila, esse grande doutor da igreja, santo espanhol. E esse dicionário ele tem em média deixa eu ver aqui a quantidade de páginas que ele tem, para que você possa... mais de 800 páginas. Quase 900 páginas, né? Para você meditar sobre a vida de São João de Ávila. Como ele viveu, os seus ensinamentos, o que ele ensinava sobre a igreja, vai falar aqui. São João de Ávila é um enamorado da igreja. E chamou-lhe e ajudou a guardar o equilíbrio quando teve que tratar de temas bem fortes. Porque São João de Ávila viveu em tempos onde já houve aquele embate, né, em relação ao protestantismo. Foi uma época muito difícil. De fato, ele é um verdadeiro reformador. Lutero deforma, Lutero se revolta, mas São João de Ávila é um verdadeiro reformador. Ele é apaixonado pela igreja. Ele não se faz um inimigo da igreja. E sem dúvida ele é duro, mas é amoroso. Ele é verdadeiro, mas caridoso. Ele é ousado, mas prudente. Ele tem coragem de corrigir, mas é obediente. Ele tem uma moral exemplar e é humilde, não se exibe por isso. E é paciente com a fraqueza dos outros, mas muito duro para corrigi-las. Primeiro pelo exemplo, pela mortificação, mas também com palavras firmes, fortes. Ele vai falar que a igreja é a Nova Jerusalém. E o Espírito, que é a alma da igreja, que é a alma dos cristãos, né, entre aspas aqui. Ele vai falar no comentário da carta aos Gálatas, porque ele faz vários comentários, né? Aliás, ele comenta o livro de Gálatas. Ele é chamado também como se fosse o novo apóstolo Paulo do tempo dele. Então São João de Ávila tem uma vida exemplar. Ensinamentos belíssimos sobre o corpo místico de Cristo, sobre a Virgem Maria, sobre o conhecimento próprio, sobre as devoções, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a humildade, sobre a esmola, sobre a Páscoa, sobre as riquezas, sobre a vontade de Deus, sobre o testemunho, sobre o tratado do amor de Deus e tudo isso, né? Sobre São Paulo, sobre o dom das lágrimas. Então tudo isso aqui vai falar um pouco da vida dele em relação a São João da Cruz, em relação a Santa Teresa de Ávila, a São João de Deus e outros santos. Eu até sempre falo que São João de Ávila, a gente poderia chamar ele fábrica de santos, porque vários santos, várias pessoas que não eram santas ainda, tiveram um contato com ele e cresceram na santidade. E outros que já eram santos foram confirmados nessa santidade, como Santa Teresa de Ávila, né? Como São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, São Francisco de Borja, que ao ouvir os sermões fortíssimos de São João de Ávila é muito tocado. Na própria companhia dos jesuítas, a Companhia de Jesus que chama, falaram que ele não, se ele entrasse para os jesuítas, ele teria que ser levado como a Arca da Aliança, porque ele era um homem muito santo. Era como se ele fosse uma Arca da Aliança. Era essa comparação que faziam. Ou seja, tinha uma reverência muito grande ao que chamavam de mestre de Ávila. Naquele tempo, para chamar alguém de mestre, era muito raro, muito difícil.
Meus irmãos, o exemplo dos santos de nada vale se a gente apenas admirar e não desejar imitar. A gente precisa desejar imitar. Como fala São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aquilo que São Paulo também fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, São Paulo manda ser imitador de quem? Dele mesmo. Isso seria orgulho? Não, isso é humildade. Porque ele sabe que a vida de Cristo pode ser vista quando alguém olha para ele. São João Maria Vianney falava que nós devemos ter uma alma tão limpa, tão pura, tão cristalina, que quando alguém olhar para nós, ela deve ver a pureza de Cristo. E ele falava o seguinte também, São João Maria Vianney, né? Quando Deus olhar para nós, ele quer se enxergar. Por isso nós devemos ser puros, castos. Então um abraço para minha amiga Darlene Bandeira, toda a família Bandeira, do nosso amigo Yuri, e também para Tia Dida, né? Tá aí tá ligadinha, Capela Santa Luzia. Então fica essa dica, tá bom? Estudar um pouquinho da vida de São João de Ávila. Você pode colocar lá no YouTube, Osés Oliveira, e você coloca São João de Ávila. Lembrando que os santos não roubam a glória de Deus. Pelo contrário, quando você olha a vida de um santo e você se admira, você fica encantado, você fica de fato espantado com as maravilhas que Deus faz, você está glorificando mais ainda a Deus e não roubando a glória de Deus. Deus não divide a glória dele, como vai falar em Isaías 42, 8. Mas ele manifesta nos seus santos a glória dele. Ele manifesta o seu amor nos seus santos. Um só é o santo, e nele nós somos santos. Aqui não é matemática, aqui é amor de Deus. Às vezes nós podemos entrar numa lógica muito matemática. Se só tem um que é santo, então nós podemos ser santo? Claro, porque ele mandou. Lá em Mateus 5 vai falar, seja perfeito, como vosso Pai é perfeito. Lá em Levítico 19 também vai falar sobre essa busca de ser de santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Ou seja, o chamado à santidade. Ou seja, quando nós nos aproximamos daquele que é o santo dos santos, ele realiza essa obra de santificação em nós. São João de Ávila, rogai por nós.